ela morava nesse dito Imbuzeiro. Cavaram uma cova na beira da estrada e ali mesmo eles sepultaram esta criança. Histórias e memórias. Essas são as palavras que vamos utilizar para descrever o que você vai assistir a seguir neste documentário feito especialmente para guardar para as atuais e futuras gerações uma ideia das muitas lembranças comunitárias que existem na comunidade rural de Gravatá, em Picuí. Escolhemos a comunidade e vamos levar você para viajar pelas memórias de Dona Lilinha, uma mulher que sempre residiu por lá e que tem muito o que contar. A sua vida em contato com a terra durante mais de 70 anos lhe rendeu memórias reais do que acontecera por lá. Nesse contexto, escolhemos 3 pontos incríveis para você saber e ficar com a gente. Vamos viajar? O que é o tempo? Quando nascemos, a nossa mente e lembranças simplesmente não existem. Afinal, acabamos de chegar nesse mundo. Mas ao longo dos anos, vamos construindo memórias, como se fosse uma espécie de estrada. Bom, e essa estrada pode nos levar até os confins inimagináveis e que levaremos para sempre conosco. E é na estrada construída nas memórias de Dona Lilinha que iremos trilhar esse caminho junto com você. Bom, eu vou começar por aqui. Nessa estrada, nós vamos direto para uma árvore que fica na região, que é bem comum por aqui, chamada umbuzeiro. Bom, por muitos ela é considerada uma árvore sagrada por sua força e resistência. E tão incrível que é chamada, inclusive, de umbuzeiro de Isabel, lá na comunidade de Gravatá. Bom, essa mulher, Isabel, ela chegou a morar embaixo de uma. Você já imaginou isso? Que isso é possível? Essa história começou que eu ouvi contar pelos meus avós. Existia aí próximo aqui a minha residência, a casa do meu avô. E então, esta velhinha, ela morava nesse dito Imbuzeiro. Passava dia e mais dias lá. Lá elas cuidavam na refeição, passava o dia. E então à noite ela procurava aqui a casa do meu avô, que se chamava Antônio Henrique da Costa. E ela vinha, jantava com eles e dormia. E no outro dia era a mesma caminhada que ela fazia para esse Imbuzeiro. Então, quando foi um certo dia, aí o meu avô disse para ela: Isabel, aquele Imbuzeiro não tem nome, mas a partir de hoje ele vai se chamar Imbuzeiro de Isabel. E este nome vai ficar batizado para sempre. Então, desse jeito continuou o Imbuzeiro de Isabel. Até o próprio roçado que existe lá, a gente também chama o roçado do Imbuzeiro de Isabel. Foi isto que aconteceu nesta época passada. Ela morou lá muitos e muitos anos. E quem protegia ela era aqui o meu avô, porque ela era uma senhora que não tinha família por perto aqui, em nossa região. Foi o que aconteceu. Aí até ainda hoje, este Imbuzeiro habita no mesmo canto. E todos só conhecem como Imbuzeiro de Isabel. Mas como é que vocês souberam da origem dela? De onde ela veio? Vocês sabiam desses detalhes, não? Esses detalhes, a família dela era toda na região do Brejo.
sabe? Ah, entendi. Mas então, naquela época passada, as famílias não eram muito chegadas a procurar a família. E por isso que ela ficou aqui nessa região do Gravatá. Então ela andava, não era só na casa do meu avô. Ela andava na casa dos outros vizinhos, e andava na casa dos vizinhos, mas sempre a moradia dela era este Ambuzeiro. Era. Toda a vida ela vivia neste Ambuzeiro. Isso, a senhora lembra mais ou menos qual era o ano, qual a década desses acontecimentos aí? Criatura, isso era nas décadas de 50. Porque quando eu ouvi contar essa história pela família do meu avô, eu tinha apenas uns 8 anos. E já fazia uns anos que ela residia nesse Ambuzeiro. Eu mesmo não cheguei a conhecê-la, não. Mas os meus tios, irmão do meu pai, tudinho chegaram a conhecer ela, como os mais velhos que moravam aqui. Era desse jeito a história do Ambuzeiro de Isabel. Aí como ela morava lá, dormia lá, era uma casa? Era como se fosse o Ambuzeiro era a casa dela. Era a casa dela. Nessa época passada que tinha o Ambuzeiro, hoje em dia porque o Ambuzeiro já está velho, ele já desgaiou muito, mas nesta época os galhos dele arrastavam no chão e formava quase que nem uma casa. Era lá, nessa época. E ele dormia lá, que ela vivia, convivia lá. Era. Aí a senhora tem ideia mais ou menos de, assim, por cima, quantos anos ela morou lá? Como é que terminou essa história dela? Assim, ela morava lá? Ela passou essa época todinha lá, mas foi tempo que aí ela adoeceu. Aí as famílias tomaram providência. Aí é tanto que ela não faleceu aqui em nossa região. Ah, entendi. Aí foi daí que a família teve o paradeiro. Foi depois que que aconteceu isso, porque nessa época passada, os tropeiros, quando eles vinham do Brejo, aqui para o Alto Sertão, eles botavam para o descanso aqui na casa do meu avô. Que era já aqui no Gravatá? Era aí, nesta casa vizinha minha, onde eles vinham e davam o descanso, dormia, para poder terminar as caminhadas com as cargas de farinha, de rapadura, que ia para Currais Novo, Caicó, para essas regiões. Aí então foi quando o meu avô e a minha tia mandaram a notícia, que esse pessoal conhecia toda a família. Aí então a família veio à procura, e é tanto que o falecimento dela aconteceu lá para os Brejos. Foi desse jeito que aconteceu. Foi. Interessante. Mas ela tem ideia mais ou menos quantos anos ela morou por aqui? Foi bem de uns 20 a 30. Nossa, foi a vida toda então. Foi uma jornada muito grande que ela conviveu aqui no Gravatá. Muito tempo. Aí como é que como é que ela se alimentava assim? Com o pessoal na casa? Nessa época, era uma época que não tinha nada de recurso, mas naquela época passada, o povo, tinha gente que tinha condição, né? E então ela andava nas casas e o povo dava muita alimentação a ela. Tanto dava a refeição para ela fazer na casa que ela ia, procurava, como dava para ela trazer. E ela sempre cozinhava debaixo do embuzeiro. Ela sempre cozinhava debaixo do embuzeiro. Toda viagem que ela ganhava, aí ela... Mas da família mesmo ela só veio ter socorro depois de adoecer. Mas de todo jeito ficou a lembrança do embuzeiro de Isabel. Que nunca, enquanto o embuzeiro existir vivo, né, permanecer vivo, o nome
É o mesmo. Imbuzeiro de Isabel. Na época da safra, ele dá muito bom, você deu muito boa. Ele é maravilhoso. Os imbu dele, ele tem uma comparação de bom mais do que os outros. É tanto que quando a gente leva para nossos amigos em Picuí, eles recordam logo. Traga do imbuzeiro de Isabel. Porque é um imbuzeiro doce, é um imbu grande, muito, muito valioso o imbu dele. Eu imagino. E eu mesmo, quando eu era pequena, lá tinha os roçados de algodão, e a minha irmã ia apanhar o algodão e trazia uma rede, porque eu era pequena, e ela para só ver eu lá, porque era mata bruta nessa época, aí ela dizia, eu vou levar a rede para você se deitar no imbuzeiro de Isabel. É tanto que ela armava a rede, eu ficava lá debaixo, observando ela apanhar o algodão. E eu mesmo tinha a maior alegria quando ela dizia, eu vou levar uma rede para você se deitar, minha irmã, no imbuzeiro de Isabel. Quando ela apareceu por aqui, muita gente ficou assustada, né? Ficou cismado, porque ela sozinha, sem ninguém, mas apesar da passagem dos tempos, para eles tornou ela como uma família, uma pessoa da família, porque eles contavam para mim que ela era muito bondosa, era mansa, era muito humilde, ela era uma mulher muito humilde, muito humilde mesmo. Aí por isso que ela criou muita amizade aqui nesse setor do Gravatá, muita mesmo. Água. Nós vamos falar sobre água, que aqui na nossa região é como se fosse ouro, precioso líquido. E você já ouviu falar no olho d'água? Bom, acredito que sim. Porque de acordo com a definição do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o olho d'água nada mais é do que uma nascente, o aparecimento na superfície do terreno de um lençol subterrâneo que dá origem a cursos de água ou até mesmo rio. Bom, as nascentes são fontes de água que surgem em determinados locais de superfície, do solo, obviamente, e são facilmente encontrados no meio rural. E são nesses olhos de água que mataram muito a sede do nordestino que vive no semiárido. E aqui em nossa região, Dona Lilinha contou para o nosso documentário com uma nascente que fez milagres, literalmente, a água sair da rocha e que existe até hoje. Eu nasci na era de 50 e quando eu fui crescendo, eu já fui conhecendo essa história, né? Então aquele olho d'água, ele foi descoberto por o pai de Abrão Estrela. Lá existia aquelas montanhas de pedra. E então, o olho d'água lá, nessa época, antes de descobrir, ele tinha 3 trempes. Era 3 pedras e uma pedra grande acima das 3 pedras. E então o pai de Abrão Estrela, andando lá, viu muito lodo nas pedras, ao redor assim das barrancas. E então ele pegou um pau e começou a catucar. Quando ele começou a catucar com o pau, aí a veia d'água estourou. E era grossa a veia. E então ele mediu no dedo dele aquela grossura da água. E então ele disse, a veia é forte, que é da grossura de um dedo. Aí estabeleceu este olho d'água. E este olho d'água,
ele sustentava a região do Gravatá, a região das Caatingas e ali a região do Sítio Volta. Mas, devido à comunidade ser muito grande para carregar água deste oi d'água, era preciso esperar que desse para todos, porque se um tivesse enchendo uma carga d'água, tinha que aguardar, aquele outro ficava na fila para aguardar outra carga. E desta maneira, nunca saiu gente do oi d'água sem água. Dava para todo mundo. Até à noite, o povo procurava ir buscar a carga d'água. E fazia um fogo ao redor do oi d'água para se alumiar. E lá, esta tirada d'água lá, era muito complicado, porque só a gente ia olhar aquelas pedras em cima uma da outra, a gente tinha aquele nervoso delas despencar. Era muito apertado. Eu mesmo ia pegar água lá. Tinha muito medo de entrar dentro da furna para pegar a carga d'água, porque era muito assombrado aquelas pedras, porque elas eram sustentadas muito em cima daquelas outras pedras. Mas nunca faltou água para ninguém. Aí, a passar de muitos anos, um filho de Zé Henrique foi lá, outro dia olhar. E então, como ele é engenheiro, ele decidiu a fazer um cacimbão maior. Ainda hoje existe o cacimbão, mas não serve mais como era no tempo do oi d'água, que servia para todo mundo. Hoje ainda dá água lá? Tem muita, tem muita água. Mas engraçado que depois que quebraram as pedras, que fizeram o cacimbão, a água passou uma época sem aparecer. Que coisa. Passou um bocado de tempo para poder voltar aquela veia d'água a verter a água. Lá agora é tudo secado. Mas dizer que aquele oi d'água era uma bênção de Deus para toda a comunidade, era. Eu mesmo carreguei bastante água do olho d'água do dedo. E era uma água fina. Era igual a uma água mineral de hoje. Era docinha, boa? Era doce. Chega a gente, quando ia pegar ela, olhava assim, ela era uma água azul, do jeito da água mineral. Era uma água santa. Era uma bênção de Deus, aquele oi d'água. Pela manhã eu dava uma caminhada e a partir da tarde eu ia junto com meu pai. Porque pela manhã eu ia sozinha. Naquela época não fazia medo não, tá andando? Eu ia sozinha, só que eu, quando chegava no oi d'água, eu tinha que esperar que chegasse alguém para botar a carga no animal, porque eu era muito nova, não podia com o peso dos barris. Tinha essa dificuldade, mas sempre eu gostava de ir. Esta caminhada para o oi d'água do dedo, para mim era um divertimento. Isto tudo para a gente, naquela época, a gente nem achava que era sofrimento, que era dificuldade. Não, era uma diversão para a gente. Levar aquela roupa, lavar, trazer a roupa limpa, era uma maravilha. E você acredita em milagre? Bom, isso vai da mente de cada um. A nossa estrada agora das memórias vai até um local considerado muito como sagrado e que fica no caminho de muita gente que passa pelas estradas do Gravatá. A Capela Nossa Senhora Aparecida. Essa é uma história que reúne dificuldades, morte,
e curas inexplicáveis. O ano era 1877, mais precisamente no dia 28 de junho. A história desta capela é muito importante. Aconteceu que na seca de 77 dos outros séculos, aconteceu uma seca muito grande na região. E então este casal procurou se deslocar do Alto Sertão para os Brejos, em busca de recursos. E ao chegar no sítio Gravatá, eles fizeram uma pequena pausa da viagem para descansar o enfado da viagem. E então, naquele momento, a fome e a sede, a criança não resistindo, veio a falecer nos braços deles dois, do pai e da mãe. Este casal sofreu grande aflição por este motivo. E então, eles cavaram uma cova na beira da estrada e ali mesmo eles sepultaram esta criança. E fizeram a cova enfeitada de pedra. Fizeram um morro de pedra. E na ocasião não tinha como colocar uma cruz na cova da menina. Eles pegaram 2 madeiros, fizeram a cruz, enrolaram uns arames de espinho e lá plantaram na cova da menina. E como as coisas de Deus são bem preparadas, no pé da cruz nasceu um pé de catingueira, para sombrear que ainda hoje existe, com tantos anos. E então o casal continuou a viagem, muito triste e solidário, sem conduzir mais a filha. Daí, com poucos anos, aconteceu que uma moradeira aqui do sítio Gravatá teve um sonho com a menina. A menina pedindo um cruzeiro ali naquele local. E esta moradeira veio até a casa de meu pai falar com o meu irmão para fazer este cruzeiro, que ainda hoje existe. E aconteceu que tinha uma filha de Chico Rato que morava em Currais Novos, e lá tinha um senhor doente, era epilético, e a família era rica, mas tinha muito desgosto dele sofrer deste mal. E a filha de Chico Rato fez o convite a este velho, chamado Severino, para vir na casa do pai, aqui em Gravatá. E na véspera de ele vir, esta viagem, ele teve o sonho com o cruzeiro. Como é que foi o sonho? O sonho, uma voz dizendo a ele: faz uma promessa aqui com a alma deste cruzeiro, que tu será valida, tu será curado. E ele fez a viagem para o Gravatá, de Currais Novos ao Gravatá. E ao passar na estrada, no cruzeiro, ele lembrou do sonho. E ele pediu parada. Me deixa aqui. E então, ele ficou lá no cruzeiro e ele fez a prece. Que se ficasse bom daquele mal, de fazer uma capela naquele local. E o que aconteceu?
ele foi curado. A saúde dele foi restabelecida. E então, fez a capela. E após que a capela foi feita, Dona Anália Tatão tinha uma neta em São Paulo, há 10 anos, com paralisia infantil. Não andava. E então Dona Anália mandou dizer para a irmã que tinham construído uma capela no sítio Gravatá. E ela fez a prece, se aquela menina voltasse a andar, ser curada, de a menina da padroeira da capela, Nossa Senhora Aparecida, como padroeira, e ela vinha de São Paulo trazer esta santa. E aconteceu tudo isto quando a menina foi curada, ela veio trazer a santa em possessão. Na metade do caminho, de Picuí para aqui, a menina veio com a santa em possessão, e quando chegou na capela, colocou a santa, que ainda hoje é a padroeira da capela, que chama a Capela de Nossa Senhora Aparecida. E após isto, aconteceu já vários milagres. Vários milagres. É tanto que a capelinha tem muito foto, porque ficaram crendo nos milagres que aconteceu até agora. Isso foi que ano, dona Lili? Foi na década de quanto? Foi na década de 71, por aí. Ah, sei. Foi na década de 71 que aconteceu. Aí após isso, tudo, o velhinho, ele teve um sonho com a menina, após tudo isso. A menina dizendo a ele, o meu nome é Teresa Maria da Conceição. Aí até hoje, ainda continuamos com a devoção e com os milagres que sempre acontecem, graças a Deus. Eu mesmo tenho muita devoção, sou zeladora da capela, até quando Deus quiser.